'cause things change, but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos aí. Então, conforme eu prometi para vocês, hoje eu vou mostrar como usar, né, o Git, fazer a instalação dele no computador de vocês, fazer as configurações iniciais, como subir um projeto em qualquer linguagem de programação, subir para uma conta, né, em algum sistema um sistema em nuvem, né, que vai manter aí o código fonte de vocês em segurança. Aqui eu estou usando, no caso, o Bitbucket, que a gente falou na aula passada. Eu já estou com a minha conta aberta aqui, mas para vocês vão ter que criar aí, né, uma conta nova. Então vem no Google, digita aqui, ó, Bitbucket, certo? Bitbucket, ele vai fazer o acesso. Quando fizer o acesso, como a minha conta já está aberta aqui, eu vou ter que fazer um logout. Certo, eu vou fechar aqui e abrir de novo. Vamos lá. Bitbucket. Aí. Quando vocês digitarem no Google Bitbucket, dessa forma aqui, ó, né? Aí é só, vai aparecer alguns links para vocês, né? Vocês vão clicar aqui no primeiro link. O Bitbucket é um serviço de hospedagem de projeto, né? Projeto de sistemas. Vocês vão clicar no botão aqui, ó, Get Started for Free. E vão criar uma conta para vocês. A criação da conta é muito simples. Vocês vão colocar na verdade aqui é um e-mail. Vocês vão digitar o e-mail aqui, clicar no botão continuar. Assim que vocês colocarem o e-mail de vocês e clicar no botão continuar, vocês vão ser levados para uma próxima tela onde vocês vão informar só o nome de vocês e uma senha. Tá? Memorizando a senha, procure guardar ela num local onde você possa encontrar com facilidade, caso você esqueça, tá? Porque essa senha é importante. Depois de criada a conta, eles vão mandar um e-mail para você. Você vai acessar o seu e-mail, o mesmo que você colocou aqui para criar a conta. E lá você vai ter um botãozinho para confirmar. Você vai confirmar a sua conta e ela já vai estar disponível automaticamente para vocês. Eu vou fazer o login na minha conta. Eu vou fazer o login e vou criar um repositório. Então vou colocar aqui, ó. Eu tenho duas contas, eu vou usar essa do Gmail. Pode ter alguma coisa errada aqui, deve ser a minha senha. Ah, já sei, estou com a tecla Caps ativada. Não. Aí. Eu não tenho nenhum repositório criado aqui, então eu vou criar um. Para eu criar um repositório, eu vim aqui no painel do Bitbucket, botão mais aqui, ó, Create. Ele vai apresentar um subpainel. Nesse subpainel tem algumas opções. Eu vou marcar a primeira opção aqui, ó, vou clicar nela, repositório. Ao criar um repositório, eu vou dar um nome. Então eu vou colocar aqui im2a, im2a-fundamentos-web. A segunda questão que eu tenho que responder é o nível de acesso desse repositório. Se eu quero que ele seja privado, quando ele é privado, ele vem marcado, né, geralmente por padrão como privado. Quando ele é privado, eu sou obrigado a utilizar uma senha para poder fazer o upload do código ou o download, né, do meu código, do meu projeto
em nuvem. Então eu vou desmarcar essa opção, eu vou deixar ele público. A terceira questão aqui é incluir arquivo README. Eu vou colocar não. Controle de versão, vou deixar o Git. Configurações avançadas. Aqui em configurações avançadas eu posso colocar uma descrição. Então eu vou colocar aqui, ó, aulas, turma, IM2A 2018. Segundo semestre de 2018. Aqui embaixo eu vou só trocar a linguagem. Na opção Language eu vou colocar aqui o HTML com CSS. E vou criar o repositório clicando no botão Create Repository. Então tá aí, ó, ele vai trazer para mim algumas informações sobre o repositório e ele facilita, né? Ele dá alguns comandos aqui para mim, ele já deixa pronto esses comandos para eu poder usar no meu Git. Ok? Só que a minha máquina está sem o Git. Eu desinstalei o Git da minha máquina e vou fazer o download aqui, a gente vai fazer a instalação. Mas antes, ó, isso aqui eu recomendo que vocês copiem, tá? Aqui do site, ó, seleciona, botão direito do mouse aí, botão esquerdo do mouse, desculpe, arrasta, né? Com o botão pressionado, seleciona o texto, ó, dá um copiar aqui. Na sequência, abre aí o bloco de notas do Windows, ó, e cola ele aqui, tá? É importante por causa disso aqui, ó, o endereço que ele deu para a gente do nosso repositório. Tá? A gente vai precisar dele tanto para fazer o upload do código, isso aqui já é o comando para fazer o upload, para fazer a adição, na verdade, do repositório remoto ao nosso Git. E aqui o comando, então, para fazer o upload. Tá, ok? Mas esse endereço aqui é extremamente importante, tanto para fazer o upload quanto para fazer o download, eu vou precisar disso aqui. Certo? Então agora eu vou fazer então o download do Git. Então eu já coloquei aqui no Google uma outra guia, Git Windows Download. Ele vai trazer para mim aqui a primeira opção. Eu vou clicar na primeira opção, no primeiro link aqui. Na sequência eu vou já clicar nesse botão aqui, ó, Download 2.19 for Windows, tá, ok? Para o meu sistema operacional. Ele já sabe automaticamente que o meu sistema é 64-bit. Tá? Mas se você quiser fazer, você pode fazer o download manualmente. Você pode escolher aqui, ó, Windows. E aqui você pode escolher uma das duas opções. Na verdade, ele tenta fazer o download automático, tá? Você caiu aqui, ele já começou a fazer aqui no caso o download para mim, ó. Eu não vou fazer esse download porque eu já fiz ele anteriormente. Eu já tenho na minha pasta de downloads lá o instalador dele. Mas você pode instalar ou 32 ou 64 bits de acordo com a sua necessidade. Ok? Feito o download, você vai só executar, eu vou minimizar aqui, executar o instalador. Então você vai vir aqui na sua pasta de downloads. Tá? Deixa eu ver aqui, Git. A gente vai vir aqui em Git 2.19. Então vamos colocar lá. Olha lá, Git 2.19. Tá aqui, ó, já fiz o download dele umas 3 vezes também, né? Tá aqui, ó, Git 2.19 64 bit. Duplo clique, botão esquerdo do mouse. Vou precisar de permissão de administrador, por isso que eu estou mostrando esse vídeo. Você pode instalar na sua casa, certamente você vai ter permissão de administrador no seu computador. Pois sim, aqui ó, a gente não vai precisar fazer muita configuração não, mas tem que fazer algumas coisinhas sim. Tá, ok? Essa aqui é a primeira tela que ele exibe, né? O setup do Git, a última versão dele, 2.19, vai mostrar pra gente. Next, na dúvida, em último caso, next e finish, tá? Aqui eu vou personalizar um pouquinho. Se você quiser personalizar comigo, eu acho que fica mais legal a gente personalizar aqui e deixar um pouquinho melhor a instalação para nós. Eu vou pedir para ele criar ícone na área de trabalho. Então eu vou marcar nessa primeira opção aqui, ó, nessa telinha, né, de seleção de componentes. Então eu vou pedir para ele criar ícone no desktop. E aqui embaixo também, ó, a última opção, checar diariamente as atualizações do Git para o Windows. Então eu vou marcar essa última opção aqui embaixo.
e vou clicar em Next. Aqui ele me pergunta se eu quero criar um grupo no menu iniciar, um grupo chamado Git. Sim, eu vou criar esse grupo. E ele quer que eu selecione um editor de texto para ser um editor de texto com a qual o Git vai trabalhar, um editor de texto padrão. Como a gente usa o Notepad++, ó, ele já tem aqui na lista, eu vou selecionar aqui, ó, use Notepad++ as Git Default Editor. Usar Notepad++ como o editor de texto padrão do Git. Tá? Se você tiver o Notepad++, eu recomendo que você faça isso aí. Next, ele já trouxe também a opção padrão para mim, né, que sou usuário, no caso aqui estou sendo usuário do Windows. Usar Git a partir do comando, o prompt de comando do Windows. Então ele já deixou marcado aqui para mim. Se o seu tiver marcado aqui, algumas vezes ele vem marcado aqui, né, você marca aqui embaixo, para permitir que você use o Git a partir do prompt de comando do Windows. Ok? Dá um Next. Aqui também, né, usar certificado SSL, Security Socket Layer. Esses certificados são alguns serviços de nuvem. Eles podem oferecer para você, né, um certificado, pode dar um certificado para você fazer o acesso. Né, é um arquivo de extensão CRT. Então é importante deixar marcado isso aqui. Alguns sistemas trabalham com segurança. Ok? Então é melhor deixar marcada essa opção aqui. Bem, aqui, como que eu vou tratar o final de arquivo de texto, né? No Windows, a gente trabalha com o final de linha de texto como CR, que é chamado de Carriage Return. Tá? O LF, se eu não me engano, é o sistema Linux que trabalha com ele. Então a gente vai marcar essa primeira opção, porque essa primeira opção, a gente vai fazer essa configuração na mão, tá? Depois eu mostro para vocês melhor. Acho mais fácil eu mostrar essa configuração para vocês, mas deixa marcada essa primeira opção aqui mesmo, não tem problema, tá? É que assim, essa questão ela é delicada. É como que você vai trabalhar com o final de texto dos seus arquivos. Então o sistema operacional, quando ele chega no final do arquivo de texto, ele tem uma forma de entender o que é o final do arquivo. Tá? Então o sistema Linux e o Windows trabalham de formas diferentes. Então se eu quiser criar código-fonte para trabalhar em sistemas diferentes, eu preciso tratar isso aqui. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz essa configuração na mão. Vou dar um Next. Posso dar um Next aqui também. Next e Install. Ele vai fazer a instalação para mim. Na sequência eu vou ter que fazer algumas configurações, não é só fazer a instalação. Então vamos aguardar a instalação. E o legal é o seguinte, ó. Quando eu faço a instalação pelo próprio instalador do Git, automaticamente ele configura variável de ambiente para mim. Ele já coloca na minha variável path do Windows o diretório onde se encontra a instalação do meu Git. Dessa forma, quando eu abrir o prompt de comando, eu já consigo dar os comandos do Git sem precisar ter que acessar a pasta onde o Git está instalado para poder executar os comandos. Tá? Isso é muito útil. Por isso a gente está usando a versão instalável e não a versão que eu apresentei para vocês na sala de aula, que era a versão portable. A gente está usando a versão instalável justamente por isso, porque ele já configura para nós a variável de ambiente e permite que a gente possa então fazer o uso das ferramentas do Git a partir do prompt de comando sem ter, né, como eu já falei, que acessar diretamente aí o diretório onde o software está instalado. Ele vai criar aqui também, ó, os atalhos na área de trabalho. Vamos só aguardar aqui. Beleza. Ele me pergunta no final se eu quero ler as notas de nova versão, né, de release. Eu vou desmarcar isso aqui
e me pergunta se eu quero executar o Git Bash. O Git Bash ele é um terminal semelhante ao terminal do Linux, tá? Onde eu posso executar também o Git. Mas como eu já marquei lá que eu vou usar o prompt de comando, eu não preciso desse cara aqui, ó, não preciso usar ele não, apesar de ele estar instalado. Botão Finish, finalizei a instalação. Tá aí, o Git está instalado. Então eu vou dar aqui um Windows IR. Aqui no meu executar, né, eu vou digitar o CMD. Olha lá, CMD. Ele vai abrir o prompt de comando. Aqui eu vou só testar se o Git está certo. Opa, letras minúsculas. Git version. Olha lá. Ele já fez a instalação do Windows. O meu Git já está pronto para poder ser usado. Então, agora a gente vai partir para a parte das configurações. A primeira configuração, as minhas credenciais. Né? Quem eu sou? O Git precisa saber disso. E o Git ele funciona da seguinte forma. Quando eu acessar um diretório de um projeto, eu vou precisar inicializar um repositório ali, vou precisar criar um repositório. Esse repositório é local, ele fica no computador, no seu computador, no meu computador. A gente vai fazer um commit na sequência. Aliás, a gente vai adicionar componentes a esse repositório. Depois de adicionar os componentes a esse repositório, a gente faz um commit, a gente faz uma confirmação de que os arquivos que foram adicionados ao repositório são realmente o que nós queremos que estejam dentro do repositório. E o último passo, eu adiciono um repositório remoto que a gente criou lá no Bitbucket e faço então o upload para o repositório remoto. Ou seja, eu crio um repositório local, eu adiciono arquivos no meu repositório local, eu confirmo a adição de arquivos nesse repositório, eu adiciono um repositório remoto, depois eu mando subir o meu repositório local num repositório remoto. É simples assim. Então vamos dar o nosso primeiro comando para definir as nossas credenciais, como eu falei. Então, primeiro passo, credenciais, configurações iniciais, né? Então eu vou colocar aqui, ó, git config global user.name, nome de usuário. Entre aspas duplas, eu vou colocar o meu nome. Então vou colocar aqui, ó. Vou dar um Enter. Ele configurou meu usuário. Próximo passo, git config global user.email. Agora eu vou colocar o meu e-mail, o mesmo que eu coloquei lá no Bitbucket. Enter. Agora sim, ó, a gente vai fazer aquela configuração que eu falei para vocês de fim de arquivo, né? Então eu vou dar aqui um git config global. Cada sistema operacional ele lida de forma diferenciada com fim de arquivo. Linux e Mac de uma forma, o Windows de outra. Então, para que eu possa enviar arquivos para o servidor e não ter problemas com isso, né, na hora que outra pessoa, utilizando outro sistema operacional, venha baixar esse meu código-fonte, então eu vou fazer uma configuração aqui que permita, digamos assim, deixar o fim do arquivo de forma universal. Então eu vou colocar aqui core.auto crlf, eu vou marcar aqui, ó, true. Tá. O LF eu não estou lembrado mais o que é o acrônimo, o que significa, mas o CR é de Carriage Return, que é o Enter. Então eu estou usando aqui, ó, o fim de arquivo com Enter, e o LF eu já não estou mais lembrado o que é. Mas utilizando essa configuração, toda vez que alguém baixar o meu código-fonte, independente do sistema operacional, ele vai conseguir ler o arquivo normalmente, não vai ter problema. Tá ok? Vou dar o Enter. Tá aí. Então as configurações principais que eu precisava fazer são essas três aqui, ó, que foram feitas. O próximo passo vai ser acessar a pasta onde se encontra o meu projeto. Então vou procurar o meu projeto. Vou vir aqui no meu computador. Disco local. Champ htdocs. Tenho aqui, ó, IM2A, IM2A turma 1 e turma 2. Vou pegar da turma 1 aqui, ó, tanto faz. Eu quero fazer um upload de tudo que eu tenho aqui dentro no repositório. Tá?
Então, o primeiro passo é eu acessar esse diretório pelo prompt de comando. Como que eu faço isso de maneira mais fácil? Eu acesso a pasta pelo meu computador, pelo Explorer, né, do Windows. Quando eu estiver dentro da pasta, assim, ó, listando todo o conteúdo, eu venho aqui em cima no canto superior esquerdo, ó, clico no ícone da pastinha aqui em cima. Isso tanto faz ou tanto fez com a versão do Windows que estiver usando. O 8, né, o 7, também dá para fazer do mesmo jeito. Tá, ok? Então na barra de endereço aqui, ó, onde vai estar dessa forma, você vai clicar na pastinha aqui, ó, ele vai dar o endereço para você, ó, c2.champ htdocs im2a turma 1. Botão direito do mouse, copiar. Você vai voltar no prompt de comando, ele vai estar geralmente no prompt de comando dentro da sua pasta de usuário. Você vai usar o comando cd, de Change Directory. Vai dar um espaço e vai clicar com o botão direito do mouse. E ele vai colar o endereço que a gente copiou lá da barra de endereço do meu computador lá, do Windows Explorer. Pressionamos Enter e ele vai então mudar aqui, ó, o prompt de comando ele vai mudar o diretório. Então se eu der o comando aqui, ó, dir, para a listagem de tudo que eu tenho dentro do diretório, ele vai mostrar para mim os arquivos que nós temos das aulas que nós tivemos até agora, ok? Eu quero subir tudo isso lá para o meu Bitbucket. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar com o Git o meu repositório. Então, a primeira etapa, que foi a configuração, nós já fizemos. Demos 3 comandos, fizemos a configuração de nome de usuário, né, as credenciais, nome de usuário, e-mail, e também configuramos como o nosso Git vai tratar o fim do arquivo. A segunda etapa, então a primeira etapa, configurações iniciais, a segunda etapa é a criação do repositório. Para criar um repositório, eu vou usar dentro do diretório onde se encontra o meu projeto, o diretório raiz dele, o diretório principal, eu vou usar o comando git init. Então, ele vai iniciar o repositório. Na verdade, já tem um repositório aqui, eu vou remover esse repositório, rmdir, remover diretório, /s, /q.git. Então, o repositório local fica armazenado numa pasta chamada .git, tá, ok? Eu vou remover ela, tá? Eu não quero usar nada que eu já tenha usado antes, né? Como vocês viram no começo da aula, eu tive que excluir um repositório antigo que eu tinha lá, tá? E criar outro. Aqui eu vou, na verdade isso é no outro vídeo, né? Até confundi aqui, tudo bem. Eu vou criar aqui então um repositório. Então, de novo, vamos dar um limpa-tela aqui, né? CLS. Aí. Eu vou dar um dir de novo. Tá aqui. Esse aqui é o conteúdo do meu diretório. Git init. Agora sim, vou criar um repositório. Olha lá. Agora ele mostrou para mim, ó, inicializado, repositório git vazio em c2.champ htdocs im2at1. Ele criou a pasta aqui, ó, .git para mim de novo. Repositório criado. Agora eu vou fazer a adição dos arquivos. Quais são os arquivos que eu vou enviar para esse repositório? Então eu vou dar aqui um comando git add asterisco espaço traço all. Então adicione tudo que tiver no diretório, tudo que tiver, pasta e subpasta, tá, ok? Isso quer dizer o comando. Vou dar Enter. Ele vai dar uns avisos, né, de que ele trocou o meu fim de arquivo, que era tipo LF, por CRLF, que a gente configurou lá, certo? Ele mudou o estilo de fim de arquivo. Esse estilo de fim de arquivo ele é universal, ele funciona em qualquer sistema de arquivo, em qualquer sistema operacional. Tá, ok? Então, ele universalizou, vamos dizer assim, o final de arquivo. Tá? Ele universalizou o final de arquivo dos arquivos do meu projeto. Só isso. Todo arquivo o arquivo de código-fonte é um arquivo de texto normal. Então ele universalizou o fim de arquivo para que eu possa conseguir abrir normalmente esses arquivos em qualquer sistema operacional. Tá, ok? Então adicionei agora os meus arquivos ao repositório local que eu criei antes. Ó. Criei o repositório local aqui em cima.
tá? Nesse diretório aqui, ó. Criou nessa pasta aqui. Agora adicionei tudo que estava dentro da minha pasta, de arquivo HTML, CSS, JavaScript, MP3, vídeo, qualquer coisa eu adicionei dentro desse repositório. Agora eu preciso confirmar essa adição de arquivos ao repositório. Tá? Porque eu posso até, inclusive, acrescentar até mais coisas se eu quiser. Se eu quiser ir para outro diretório, em outro local, e copiar e jogar aqui e adicionar, eu posso continuar adicionando arquivo. Então eu vou dar agora um commit para confirmar a minha adição de arquivos. Então eu vou dar aqui, ó, git commit com 2 M's, -am ou só -m, e vou colocar aqui, ó, um nome para esse commit. Vou colocar lá aulas e M2A. Vou fechar aspas duplas, pressionar Enter. Olha lá. Agora ele mostra para mim o nome de todos os arquivos do diretório. Então, mas é importante, como eu falei para vocês antes, é importante o comando anterior ficar dessa forma aqui, ó. Estou passando o mouse sobre ele aqui, ó. Git add espaço asterisco menos all para ele adicionar tudo, tá? Diretório, subdiretório. Aí ele adicionou para mim no repositório local. Então, ó, tudo isso aqui, ó, tudo que estava dentro da pasta, certo? Criei meu repositório local, adicionei os arquivos, deu o meu commit. O que eu faço agora para subir isso na nuvem? O meu repositório local já está pronto, já está encerrado, certo? O que eu faço agora? Vou entrar dentro da pasta Git aqui só para vocês verem, ó. O meu repositório local está aqui, ó. Ele criou algumas pastas, né? Meus arquivos estão tudo aqui por dentro, tá? Tá tudo aqui dentro, ó. Eu vou voltar para fora, tá? Então eu vou ficar aqui no diretório raiz mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar o meu repositório remoto. Então eu vou voltar aqui no meu navegador, vou voltar aqui para o Bitbucket. Lembra que a gente copiou aqui, ó? Tá? Eu vou usar essa linha de baixo, né? Na verdade, o primeiro passo ele pede para acessar o diretório onde está o repositório. Eu já estou no meu prompt de comando, eu já estou dentro desse diretório, então eu não preciso executar o primeiro passo. Então eu vou direto para o segundo passo, que é adicionar o repositório remoto. Então é git remote add origin. Então eu vou colocar lá git remote add origin. Agora eu tenho que colocar o nome do meu repositório. Eu poderia copiar o comando inteiro daqui, tá? Então eu vou copiar só o endereço aqui no caso. Então tá lá, https //profcristianof81 cristianof81 e M2A fundamentos webgit. Copiar e vou colar, certo? Só para colar, lembrando, é só clicar, né? Eu digitei aqui a primeira parte do comando, mas poderia ter copiado de lá também. É só clicar com o botão direito do mouse, né? Depois de selecionar lá e copiar, você clica com o botão direito do mouse, ele cola automaticamente para você o texto aqui, ó. Vou pressionar a tecla Enter. Então vou adicionar o meu repositório remoto. O repositório remoto foi adicionado com sucesso, tá? Ele não mostrou nenhuma informação, então ele adicionou o repositório remoto. Agora eu vou dar esse comando aqui, ó, git push -u, para ele fazer o upload do que eu tenho no meu repositório local. Aqui, no caso aqui, ó, o origin é o nome que eu dei. Eu poderia ter dado até outro nome para ele aqui, ó. O origin é o nome que eu dei para o meu repositório remoto e o master é, por padrão, o nome do meu repositório local, né, para o Git, ele chama de master. Então sempre eu vou dar esse comando aqui no finalzinho, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, git push -u. Aqui eu vou colocar origin, que é o meu repositório remoto, e o meu repositório local, que é o principal, master. Pressionei Enter, pronto, ele vai fazer o upload para mim do meu código-fonte. Tudo que eu tenho. Tá? Eu acho que deve demorar um pouco, porque tem arquivo de imagem que a gente usou na aula. Lembra que a gente trabalhou lá com conteúdo multimídia, não sei se vocês estão lembrados, né? A gente colocou imagem, a gente colocou vídeo, a gente colocou música, né? Aquela musiquinha do Super Mario lá. Então ele tá tudo aqui. Até que não demorou muito, ó. Tá vendo? Ele já fez o upload para mim lá.
Que eu vou deixar aberto essa telinha, esse prompt de comando, eu vou tirar o zoom agora, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô aqui no meu projeto do Bitbucket, estou no meu repositório lá, M2A, Fundamentos Web. Ele ainda não computou que eu fiz o upload. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um F5, eu vou recarregar essa página. F5, eu vou clicar no botãozinho aqui em cima, né? Na hora que ele fizer isso, ele já vai mostrar para mim, ó, ele mostra aqui ainda o diretório, ou como que eu faço para clonar, né? Então, olha só, os meus arquivos já estão aqui, ó. Tá ok? Se eu tivesse marcado lá para criar um arquivo README, ele ia criar um arquivo README e eu poderia editar esse arquivo README aqui, tá ok? Eu acho que eu ainda posso criar um arquivo aqui. Acho que eu posso criar um arquivo aqui, ó. Vamos lá. E refazer esse commit, né? Então eu vou criar aqui um arquivo. Então eu vou colocar lá Notepad. Então eu vou executar o bloco de notas do Windows pelo prompt de comando. E vou criar aqui, ó, readme.txt. Tem que ser com letra maiúscula, tá, pessoal? Sim, eu vou criar um novo arquivo. Então ele criou um arquivo readme.txt. Isso aqui que eu estou fazendo é para acrescentar mais um arquivo, tá ok? Não é necessário fazer isso aqui não. A gente marcou lá, quando a gente criou o repositório, que a gente não ia ter um arquivo readme. Então não tem a necessidade de eu fazer isso. Estou fazendo por bobagem, só para mostrar para vocês, tá ok? Então eu vou só colocar uma mensagem aqui, ó. Vou colocar lá: olá, alunos do curso de informática para internet. Neste repositório encontra-se todos os arquivos das aulas de Fundamentos do Desenvolvimento Web da turma 1 e M2A. Só isso que eu vou acrescentar. Vou salvar o arquivo, Ctrl S. Então ele criou mais um arquivo aqui para nós, certo? Vou voltar aqui, ó, prompt de comando. Vou dar o comando dir. Notem que ele criou mais um arquivo aqui para mim, ó, readme.txt. Eu quero adicionar esse cara. O que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, ó, um git commit. Git commit -m -am. Vou colocar aqui e M2A. Vou dar um Enter. Coloquei com 3 M's. Olha lá. Ele mostrou para mim que tem um arquivo que não foi relacionado ao repositório. Tá lá, não foi adicionado nesse caso aqui nenhum arquivo, né, que nesse caso aqui que a gente criou, ele não foi adicionado no nosso repositório. Então a gente vai ter que fazer o comando git de novo, ó, add asterisco -- all e dá o enter. Depois a gente dá o git commit de novo, ó, git commit -am e M2A, dá o enter, olha lá.
ele vai adicionar só o arquivo leia-me.txt no nosso repositório. Tá, okay? Então, se eu acrescentar arquivos no meu código-fonte, ele vai adicionar no repositório somente depois que eu executar os dois comandos. Então, se eu der o comando git commit -am, né, e colocar o nome do meu commit aqui, ele vai mostrar que tem um arquivo novo. E esse arquivo não vai ser adicionado automaticamente no meu commit. Então, eu tenho que fazer a adição novamente do arquivo. E quando eu faço a adição, ele vai pegar só vai acrescentar ao repositório aqueles arquivos extras, aqueles arquivos que foram criados ou jogados na pasta ali recentemente. Como no caso aqui, ó, só o readme.txt. Se eu quiser atualizar lá o meu repositório remoto, eu preciso adicionar ele aqui, ó, de novo, ó, git add remote, dá aquele comandão, né, git add ali, para dar aquele comandão que a gente deu aqui, ó, cadê? Acho que já está no histórico aqui. Olha lá, git, remote, add, origin, aquela coisa toda. Eu preciso fazer isso? Não, porque esse repositório já está adicionado no meu git. Então eu só vou dar o último comando. Então git push -u origin e master. Só isso, tá? Só o último comando que eu dei. Então, toda vez que eu adicionar mais alguma coisa no meu repositório, como no caso que a gente adicionou o readme.txt, toda vez que eu adicionar mais alguma coisa, primeiro eu atualizo o meu repositório local adicionando esse arquivo, com o comando git add *-all. Depois de feito isso, dou outro commit. Aí ele vai atualizar nesse repositório, ele vai confirmar apenas o arquivo ou os arquivos novos que tiverem na pasta. E o último passo, para subir essas alterações para o servidor, né, para a gente subir isso lá em nuvem, eu dou de novo o comando git push, sem precisar readicionar de novo o diretório remoto, porque ele já está presente aqui. Então eu vou dar o Enter. O processo vai demorar um pouquinho. Ele vai atualizar para mim lá, ó. Foi até rápido. Ele vai atualizar para mim lá o meu Bitbucket. Vou minimizar aqui para vocês verem. Na hora que eu atualizar aqui em cima, vou atualizar a minha página, o meu readme.txt já vai aparecer aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Readme.txt. Ele é um arquivo de texto puro, então se eu clicar aqui ele vai mostrar para mim o arquivo leia-me. Tá? Ele substituiu alguns caracteres aqui, ó. Tá? Não deveria ter colocado acento lá, mas tudo bem. Tá, ok? Aqui eu posso editar ele, tá, pessoal? Então quando eu tiver um arquivo de texto, tem um botãozinho edit aqui, ó. Vamos tirar esses caracteres esquisitos aqui, ó. Então eu vou tirar a acentuação, já que ele não exibe mesmo, né? Eu vou colocar aqui, ó, olá, alunos do curso de informática. Eu vou tirar aqui todas as palavras com acentuação. Vou clicar no botão commit. Ok. Então eu volto para o meu repositório. E aqui eu tenho o readme.txt. E agora sim, ó, ele mostra para mim o meu readme.txt legalzão, certo? Bem, o upload de código a gente já fez, né? É fácil de fazer a instalação ali do nosso Git e tudo mais, como fazer o download dele, eu já mostrei para vocês, certo? Agora, ó, o comando para a gente poder fazer o download, eu subi isso aqui lá para o servidor. Agora eu quero recuperar isso aqui. Vamos imaginar que é o projeto que vocês vão apresentar na feira, né? Formatou o computador, precisou e perdeu tudo, né? Mas só que você se lembrou que você tinha salvo em nuvem, você tinha lá no seu Bitbucket salvado os seus arquivos. O que você vai fazer? Você vai usar esse comando aqui, ó, git clone, e vai passar o endereço para ele. Ele vai copiar do repositório
remoto, né? No caso aqui do Bitbucket, ele vai copiar para sua máquina. Então eu vou selecionar esse código aqui, ó. Tá? Já vou pegar, nesse caso aqui, eu vou pegar o código pronto aqui. Se eu não tiver esse endereço, por isso que é importante fazer aquilo que eu falei para vocês, ó, que a gente fez aqui anteriormente. Pegar no bloco de notas, né, e copiar todas as informações a partir do momento que ele criar o repositório para nós. Ó. O endereço que ele deu lá no comando é o mesmo daqui, ó, do git clone que ele colocou lá, é o mesmo que está aqui. Tá? Então eu tendo esse endereço eu consigo tanto fazer o upload quanto fazer o download depois do código fonte a partir do meu repositório remoto. Então aqui eu vou copiar esse código, eu vou fazer um logout aqui, ó. Eu vou sair da minha conta. Sair da minha conta, vou fechar aqui o meu navegador, vou sair, não vou fazer o download lá não. Vamos imaginar que eu estou aqui na minha área de trabalho, vou criar uma pasta, eu quero baixar o meu projeto nessa pasta. Eu vou chamar essa pasta de download fontes. Tá? Eu quero fazer um download do meu código-fonte dentro dessa pasta. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou abrir essa pasta, vou pegar o endereço dela, tá? Então aqui no Windows Explorer, né, na hora que estiver dentro dessa janelona aqui, eu venho no canto superior esquerdo, na barra de endereço, clico na pastinha, ele vai dar para mim o endereço, né, completo do meu diretório. Botão direito do mouse, copiar. Beleza. Vou voltar aqui, ó, meu prompt de comando. E agora eu vou trocar o meu diretório. Eu estou dentro da pasta do meu projeto, htdocs m2a turma 1, e vou acessar então a página que está lá na área de trabalho, a pasta que está na área de trabalho. Então eu vou usar de novo o comando cd, change directory, botão direito do mouse, ele cola para mim aqui, ó, o endereço que a gente copiou lá em cima. Então, só para não precisar ficar digitando. Se eu souber digitar isso aqui, eu já vou direto lá, digitando e coloco lá. Mas para poupar tempo, né, a gente faz isso. Ele vai acessar o meu diretório na área de trabalho, lá, a pasta de usuário, meu nome, área de trabalho, download fontes. Então eu vou dar um Enter. Se eu der um dir aqui, ó, ele vai mostrar que a pasta está vazia, tem 0 bytes. Tá? Aqui eu vou dar o comando git clone. E aqui eu vou colocar o meu endereço. Tá? Git clone, vou colocar o meu endereço aqui, ó, que eu copiei da primeira vez que eu criei o repositório. Tá? Eu vou copiar só o endereço. Ó. Aqui ele tem um comando inteiro, aqui ele tem um comando inteiro para adicionar o repositório remoto, né? Que eu falei para vocês antes. Então vocês vão selecionar só o endereço. Ó. Só o endereço. Isso aqui é bom salvar no computador de vocês. Copiar ou salva lá no Google Drive da vida lá para não esquecer, né? Se formatar o computador, não ter aquilo ali, aí fica difícil você acessar depois. Você vai ter que fazer o login lá no no Bitbucket para você conseguir de novo o endereço, tá ok? Se você, no caso, aí formatar o seu computador ou perder os seus dados acidentalmente e não tiver nem o código-fonte nem o endereço mais para poder fazer o download, certo? Eu vou clicar agora, ó, deu o comando git clone. Vou clicar com o botão direito do mouse, ele vai colar para mim aqui, ó, o endereço. E vou dar Enter. Então, o nome do projeto, ele vai criar uma pasta com o nome do projeto que eu criei lá no repositório remoto, lá no Bitbucket. E ele vai estar fazendo aqui, ó, o download. Fez o download para mim. Na hora que eu der o comando dir, olha lá, ele criou a pasta em M2A Fundweb. Então eu vou acessar a pasta. Vou dar o comando dir, tá lá, os meus arquivos. Tá vendo? Ó? Criou para mim mais uma pasta aqui dentro. E criou aqui, ó, trouxe para mim os arquivos lá do meu servidor, da minha conta, né, meu servidor remoto lá do Bitbucket. Ok? Então é isso aí, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Ó. Demorou um pouquinho, né? Mas é interessante, é um recurso muito bacana da gente usar aí
não só em projeto web, em qualquer tipo de projeto, projeto Android, projeto Java, projeto C++, projeto C, projeto Java, né? Em qualquer linguagem de programação aí, você usar isso aqui, ó, que é muito interessante, né? A gente está trabalhando com esse recurso. Por que ele é interessante? Pela questão de você correr risco de perder o seu projeto. Você está fazendo o seu projeto ali, imagina você próximo à data de apresentação do seu projeto na feira. Né, você perder todo o arquivo código-fonte, tendo ali arquivo PHP com conexão com o banco de dados, arquivos de imagem, arquivos de texto, arquivos HTML, você perder tudo, né, arquivo CSS, você perder tudo, o seu projeto inteiro, que você trabalhou meses nele, você e o seu colega, ou seus colegas, você perder tudo, de repente você fica, nossa, eu vou ter que começar o projeto do zero? Não, se você utilizar essa ferramenta, você vai ter uma cópia online, né? Você vai ter uma cópia online de todo o código-fonte do seu projeto. O seu projeto inteirinho vai estar lá. Você pode baixar. Se você atualizou ele com frequência, ótimo, parabéns. Você vai conseguir ter o seu projeto pronto ali para você usar, fazer a sua apresentação na feira. Ah, não, mas eu não atualizei. Então, sinto muito, e você vai ter que continuar a partir do ponto em que você deixou o seu código. Então é interessante quando for trabalhar com um projeto vocês utilizarem o Git, uma ferramenta a mais aí para vocês, muito poderosa, muito boa, tá ok? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Dúvidas, eu estou à disposição na sala de aula depois para mostrar tudo para vocês, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.